Abra comigo o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 20. Eu quero ir para o final do texto em que nós vamos meditar. Capítulo 20, versículo 16. Toda atenção é necessária agora, por favor. Se livra de toda distração agora, em nome de Jesus. E vocês que ministraram aqui hoje, Ministério de Louvor, Ministério de Dança, Ministério da EBI, sejam mais que abençoados. Que o Senhor continue usando vocês, porque é necessário uma sensibilidade para entender que cada culto é um culto e que cada culto tem a sua porção. Diz assim o texto. Minha versão, João de Almeida, que diz assim: disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Até aqui, fecha a tua Bíblia, põe na tua cadeira, pega na mão mais ungida que estiver do teu lado. Oh, aleluia. Ah, meu irmão, se você não sentiu a presença de Deus, então se liga aí, se liga aí, se liga aí. Isso, fica de pé em reverência ao Espírito Santo, se você pode. Se não é uma enfermidade que te limita, fica de pé aí. Isso, coloca força nesses pés, força nessas pernas. Isso, glorifica a Deus, abre a tua boca para adorar. Você não precisa de instrumentos para adorar. Nós não precisamos de música, nós não precisamos de telão, de canção. Nós não precisamos disso. Adore, adore, adore ao Deus vivo, adore ao Deus poderoso. Abra a tua boca mais uma vez para agradecer a Deus. Isso, porque a fidelidade dele é diária. Todo dia Deus é fiel. Oh, ele está vivo, ele passeia nesta igreja, ele passeia na tua casa. Santo, santo é o teu nome. Ah, Senhor, nessa noite, ó Deus, eu uno minha oração com o clamor e adoração dos meus irmãos. Ah, Deus, para declarar a tua santidade, o teu poderio sobre nós. Grande é o teu poder. Ah, Deus, grande é o teu nome. Nome sobre todo nome. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós te adoramos, entronizamos a tua presença santa. Ah, Deus, o nosso coração está cheio de gratidão. Ah, Pai, não queremos e não podemos nos esquecer de nenhum, ó Deus, detalhe do sacrifício perfeito da cruz. Por quê? Porque isso nos leva ao entendimento daquele que se entregou por mim, daquele que me ama, daquele, ó Deus, que entrega tudo, daquele que é ilimitado. O Senhor é ilimitado. A tua mão não está encolhida, a tua mão está estendida sobre nós para fazer. Por isso, Deus, nessa hora, abra o nosso coração. Ah, Deus, conforme a tua palavra diz que um coração quebrantado atua o teu poder, meu Deus. Ah, Deus, não rejeita. Enxerga em nós um coração quebrantado, Pai. Abra os nossos ouvidos para entender a tua mensagem e que possamos sair daqui cheios, batizados com teu Espírito Santo, meu Deus, renovados pela tua presença santa, em nome de Jesus. E a igreja que celebra a presença de Deus, glorifica ao Senhor com as tuas palmas nessa noite e diga amém. Aleluia. Por favor, não cesse de adorar durante a mensagem. Quando você sentir Deus aí, irmão, abra a tua boca e adora. Aleluia. Páscoa, particularmente para mim, é muito desafiador, como eu disse, reduzir, né? Correr com uma mensagem dessa. Eu acabei de fazer uma série de lives que está no Instagram sobre a temática, porque vi de fato a necessidade, e é um tema, é um fato que eu particularmente como pastora, né, eu além de gostar, eu não tenho nem palavra para dizer o quanto eu gosto, e por esse motivo eu busquei me aprofundar um pouco mais nesse sentido. Por quê? Porque eu vi que o que aconteceu comigo e o que acontecia comigo por muitos anos pode ser o que acontece com você. Por exemplo, um dia como hoje, muita gente já falou, essa semana toda, todo mundo falando de Páscoa. Mas talvez você ouça falar
mas não sente o que uma outra pessoa está sentindo. Por exemplo, como ministra de louvor, eu sei de um dado em que o Diante do Trono, quando fez o CD, né, na época era CD, ainda existe uma cruz, foi o menos vendido. Porque de fato as pessoas sabem que Jesus morreu por nós, mas não sabem o sentido disso. Não mergulham nisso. Então, por muito tempo, eu afirmo que eu, como Damiana, convertida ainda sem ser pastora, por muitos anos dentro da igreja eu não sabia, eu não sentia o impacto da Páscoa. Por quê? Porque eu não conhecia o que realmente era a Páscoa. Então, a falta de conhecimento, quando a gente está na superficialidade de caminhar sobre aquilo que acontece, né, no geral, né, de uma cultura apostólica romana, certamente a gente cai nessa prisão, nessa limitação. Isso aconteceu comigo por muitos anos. Só que o Espírito Santo de Deus me balançou antes de fazer as lives, me dizendo que não foi só por isso que eu não conhecia, que eu não era estremecida por dentro com esse nome Páscoa. Não foi. Eu vou te dar um exemplo daquilo que Deus estava ministrando no meu coração. Deus falava comigo assim, e eu falo com você. Sabe aquele episódio antes que acabou de acontecer em Israel, a guerra, que na época que estava acontecendo, ainda acontece, né, mas de uma proporção menor. Quando estava acontecendo, você viu a notícia, eu vi a notícia de crianças sendo arrastadas, de adolescentes sendo mortos, de pessoas sendo dilaceradas, presas, cativas, levadas, perdidas, desaparecidas. E eu não sei se você, como eu, continuou a fazer aquilo que era rotina. Eu, Damiana, quando isso aconteceu, eu orei por Israel, orava pelo povo de Israel, como pastora na consciência daquilo que estava acontecendo. Agora, eu continuei levando os meus filhos para a escola, eu continuei fazendo a minha comida, eu não parei nada que eu estava em casa. Eu não sei se você parou, mas quantos como eu continuaram a sua rotina? Diga glória a Deus. O que eu quero dizer é que se fosse um dos seus que estivesse lá, e se a notícia fosse teu filho está na guerra, seu filho estava lá, foi seu pai que foi arrastado, está desaparecido, foi sua mãe. Eu quero perguntar a você, você continuaria fazendo tudo que você estava fazendo? Sim ou não? Vem comigo, igreja, sim ou não? Não. O que você faria? Você sairia correndo, você pegaria um avião, se você não tivesse condição, você venderia tudo para poder ter um jeito de chegar lá. Por quê? Porque é alguém que você ama. Porque é alguém que você sente. Porque é alguém que é o seu. Porque é alguém que você conhece. Então essa superficialidade, né, de falar da cruz, nós estamos aqui cantando sobre a cruz, talvez você não derramou uma lágrima ainda. Diga para essa pessoa que está do teu lado, a temática desta mensagem: o ame um pouco mais. Às vezes a gente precisa entender que a gente precisa sentir, e a falta de sentir é porque a gente precisa amar um pouco mais. Amar um pouco mais. Amar, que pecado é esse? Tá, ele se entregou por mim, mas por quê? Que pecado é esse que eu tinha? Será que eu estou tão pecadora assim? Poxa, eu estou na igreja, estou na presença de Deus, eu estou procurando fazer tudo certo, ele se entregou, mas tudo bem, ok. Não é assim, não é assim. Ele se entregou para perdoar os nossos pecados. O propósito de entrega de Jesus foi esse. Que pecado? Nós somos pecadores. Diga comigo, somos pecadores. Somos pecadores. Nós somos pecadores. E por mais que você esteja dentro de uma igreja, e por mais que você esteja na presença de Deus, eu te pergunto, você por 24 horas, por algum tempo reduzido, você consegue blindar a sua mente ao ponto de sair daqui com o seu carro e ser fechado num trânsito, por exemplo, e não trazer a ira ao teu coração? Vem comigo na verdade, sim ou não? Você está no culto adorando, você está aqui cheio de Deus, você é batizado com o Espírito Santo, mas na saída
dali, meu Deus, alguém te fecha, bate no teu carro, ou alguma coisa acontece, o que sai da tua boca, ou qual é o teu pensamento a despeito daquele que bateu no teu carro? Ah, é só bênção, sim ou não é? Vai com Deus, eu te abençoo, obrigada. Você é capaz de blindar o teu coração da ira? Você é capaz de dizer por 24 horas, eu não vou pecar, eu não vou ter raiva de ninguém, eu nem estou falando sobre pecados que estão na sua cabeça, como adultério, como fumar, como beber, eu não estou falando disso, eu estou falando de sentimentos que não agradam ao Senhor, que não estão ligados ao bom fruto que nós precisamos dar, que também são pecados. Você é capaz de blindar a tua mente, os teus pensamentos, o teu coração, ao ponto de não sentir mágoa de ninguém, ao ponto de sempre estar derramando amor, perdoando todo mundo, sim ou não? Então, olhe para quem está do teu lado e diga para ele, somos pecadores. Diga para essa pessoa, por favor, diga para você mesma, eu precisava. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga, eu precisava, eu ainda preciso. Aí a gente vai ver sobre sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Eu vou tentar explicar e reduzir isso ao máximo olhando para o relógio. Por quê? Porque eu não posso pular para João 20, né? Eu não posso pular para a ênfase da mensagem que é Maria Madalena, sem te explicar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque isso seria te colocar em uma tela de cinema e passar para o final do filme sem você conhecer o início do filme. Lá no início, desde o início, diga comigo, o início. Desde Adão e Eva. Pastor, a Páscoa começou em Êxodo, sim. Sim, em Êxodo estabeleceu a Páscoa a partir da ceia. Mas eu quero te dizer que sacrifício por perdão de pecados já começou desde Adão e Eva, desde a época adâmica. Como, pastora, provo, Adão e Eva comeram do fruto, nós sabemos disso. Adão e Eva comeram do fruto e foram condenados, a quê, gente? A morte eterna. Agora eu te pergunto, eles morreram? Eles morreram? Vem comigo, eles morreram? Não, por que eles morreram? Porque a Bíblia diz que um animal precisou ser sacrificado para que a pele desse animal os cobrisse da sua nudez. Então, quando eu venho por essa tese, que é uma tese de um rabino, que eu também estou dentro dessa tese, porque não é um Deus, não é o mesmo Deus que eu sirvo, que mataria um animal somente para pegar uma pele e fazer uma roupa para alguém. Não, se Adão e Eva pecou e eles precisavam ser perdoados, um sacrifício deveria ser feito. Então eu chego à conclusão que esse animal foi sacrificado como um sacrifício para perdão de pecados. Por que, pastora, que você afirma isso? Porque nudez na Bíblia aponta para pecado. O que eu quero dizer é que sacrifício e renúncia sempre foi uma pauta bíblica. Sacrifício e renúncia sempre está ligado à nossa vida. Não existe fé cristã sem sacrifício. O cordeiro sacrificado, símbolo do Messias, que havia de vir, desde aqui já estava acontecendo. Caminho. Nós precisamos conhecer essa Páscoa. O povo estava como escravo no Egito. Chego em Êxodo. Deus ouviu o clamor do povo. Diga comigo, Deus ouviu. Mas Deus não ouviu o clamor do povo porque o povo estava sofrendo, porque o povo estava sendo escravo, porque o povo estava sendo humilhado somente, não. Deus ouviu o clamor do povo simplesmente porque ele tinha uma aliança com Abraão. Deus tinha que cumprir aquilo que ele já tinha dito sobre o povo dele. Deus tinha uma aliança com Abraão, e a partir do momento que esse povo vai preso e cativo, Deus entra ouvindo o clamor desse povo. Esse povo não precisou fazer nada, Deus ouviu. Diga comigo, Deus ouviu. Aleluia, Deus ouve o teu clamor até os dias de hoje. Deus ouve o teu clamor até os dias de hoje. Diz o texto que o povo ficou cerca de 400 anos no Egito. Quantos anos, gente? 400 anos preso no Egito. Agora eu pergunto a você, um povo que fica preso tanto tempo no Egito, numa cultura egípcia, esse povo que conhecia Deus, certamente já ia se esquecendo dos preceitos de Deus, já ia se esquecendo da cultura judaica, porque isso é muito comum, até nos dias de hoje. Usei o exemplo e uso e estou resumindo. Por exemplo, São Paulo é uma capital que tem muitas colônias, sim ou não? Muitas pessoas de outros lugares.
Só que essas pessoas, elas vêm para cá ou nascem aqui com uma cultura, e quando você pergunta a elas, elas dizem, não, eu sou coreano, eu sou japonês, mas ela está em São Paulo. Então, eu concluo com você que essa pessoa morando em São Paulo muitos anos, é muito natural que essa pessoa tenha uma cultura brasileira, mas ela é de origem japonesa. O que estava acontecendo, por que eu estou dizendo isso? Para te explicar o que está acontecendo aqui. Esse povo do Egito, esse povo hebreu que estava no Egito há muitos anos, eles já estavam com risco e muitos deles fazendo já práticas que Deus não autorizava. Explico. Por exemplo, se você der um Google agora, você vai entender que a casa do povo, da cultura egípcia, a cultura egípcia é cheia de sincretismo, a cultura egípcia é cheia de deuses, a cultura egípcia é cheia de religiões pagãs. Existe um paganismo muito grande na cultura egípcia, e esse povo hebreu estava morando há muito tempo lá. Se você der um Google aí e colocar casa egípcia do Egito antigo, você vai ver que em cada casa tinha uma porta falsa. Diga comigo, porta falsa. Que era essa porta falsa, pastora? Essa porta falsa era que eles acreditavam que os espíritos dos mortos passavam por ali para atender os pedidos que eles colocavam aonde? No umbral da porta. Você conhece Bíblia? Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando? Quem tá pegando, diga amém. No umbral da porta. Aí eu concluo com você que se um povo está muito tempo no Egito, vendo essa cultura egípcia antiga, pastor, é muito comum correr o risco e até mesmo fazer isso, misturar Deus verdadeiro com deuses estranhos. Está entendendo? Coelho da Páscoa não tem nada a ver com a gente. A sexta-feira nunca foi santa. Preciso dizer, esse paganismo e sincretismo que fomos ensinados desde a infância, diga para quem está do teu lado, abandona isso. Diga para quem está do teu lado, por favor, diga, esquece isso. O povo de Deus precisa entender, eu não posso misturar o meu Deus verdadeiro com deuses falsos, em nada. Não, porque eu só posso comer isso, é muito sacrifício. Quem gosta de peixe, diga amém. Agora eu pergunto, é sacrifício você comer um peixe e uma carne branca? Então, por favor, se é sacrifício para você, fica 24 horas de jejum. Vamos parar de fantasiar o negócio para dizer que a gente está num caminho. Olha o que está acontecendo aqui. Aí Deus vendo isso tudo, o povo ali agarrado a uma cultura, o que Deus faz? Deus começa a, por propósito, a querer libertar o povo, a mover. Aí vem as pragas. Na 10ª praga, o que acontece? Deus, vou resumir, Deus vai dizer, olha, antes de sair, vocês precisam pegar um cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega o sangue e coloca onde, gente? No umbral das portas. Eu quero dizer para você que essa é a única vez que Deus manda passar sangue no umbral das portas. A partir de então, a Santa Ceia vai acontecer até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós ceiamos. Com o quê? Com o pão sem fermento, que é o pão asmo, da festa dos pães asmos, que acontecem até o dia de hoje no povo judaico, que acontecia uma semana antes da Páscoa. Agora, a gente ceia com o pão sem fermento e com o vinho, o suco de uva, simbolizando o sangue. Sangue nas portas, nunca mais. Só foi aqui. O povo precisava entender uma coisa. Para aceitar a libertação da Páscoa, primeiro eu rejeito a prisão do pecado. Oh, aleluia. Deus queria libertar esse povo, mas Deus estava dizendo o seguinte, olha, você foi ensinado uma coisa, mas agora eu vou mostrar que é o meu sangue quem liberta. Oh, aleluia. Você viu por muito tempo alguém colocando um pedido em uma porta, mas deixa eu te dizer, passa o sangue do sacrifício do cordeiro na tua porta e a morte dos primogênitos não vai chegar, não haverá morte na tua casa. Levanta a tua mão e adora a Deus. Oh, se apluma porque você escorregou. Eu sei que é muita informação. Esse povo começa a entender e aí tudo acontece. A partir daí, Deus constitui. A ceia precisa acontecer, vocês vão fazer isso.
Passa-se o tempo, o povo se desvia, esquece. Vem o tempo, né, de outros reis, restaura isso de novo. E fica aquela coisa, o povo esquece e restaura-se de novo. Jesus nasce. Pulo aqui. Jesus nasce. Diga comigo, Jesus nasce. Jesus nasceu. Jesus peregrina pela terra. E aí chega um dia que ele diz, olha, aos discípulos, é chegada a hora. É chegada a... Já estou no Novo Testamento. É chegada a hora. Que hora de ir a Jerusalém? Ora, Jesus não ia muito a Jerusalém. Jesus não morava em Jerusalém? Não morava em Jerusalém. Jesus era de Nazaré e passou a maior parte na Galileia. Mas agora é necessário ir a Jerusalém. Ninguém percebe, mas ele sabe que é chegada a hora. E aí é a passagem que você talvez conheceu no paganismo, né? Separando um dia para isso. Entra num jumetinho, pessoas estão ali aclamando, dizendo Baruch, Rabá, Beshen, Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma multidão aclama a presença de Jesus ali. É lindo, mas essa mesma multidão não permanece. Jesus vai ceiar a última ceia com os discípulos. E nessa ceia, se você quer saber mais, assiste lá a live, porque agora não tem tempo. Nessa ceia muitas coisas são conversadas. Jesus depois vai para o Getsemane. Lucas capítulo 22, versículo 39 até o versículo 44, vai dizer que Jesus estava em grande agonia. Diga comigo, agonia. No Getsemane. Por quê? Porque ele sabia que já estava muito próximo da morte acontecer. Jesus estava em tanta agonia, que o texto vai dizer que ele suava misturado com sangue. E isso, a medicina afirma em uma palavra, hematoidrose. O que é isso? São neurônios, são vasos sanguíneos que se rompem. Qual é a causa disso que a medicina também diz? Tamanho estresse emocional de Jesus. Está totalmente angustiado. E é aqui que ele diz, se possível, passa de mim este cálice. Eu não estou falando de um suorzinho quando você vai para a tua academia cuidar do seu corpo e passa um paninho. Eu estou falando de suor que pinga no chão. Suor misturado com sangue. Diga para quem está do teu lado, por favor, diga para essa pessoa, foi por você. Pedro vai o negar depois. O galo canta, que não é galo, é uma trombeta. O galo vai cantar o som de uma trombeta que acontecia, uma trombeta romana, toda fim da vigília da noite. Era a quarta vigília da noite, a trombeta vai soar. Pedro nega, e quando Pedro nega, Jesus é levado preso. Aqui a gente começa. Jesus é levado preso. Passa a noite sendo castigado na casa de Caifás. Começam as torturas físicas. Nada comparado com o quadro da tua vovó. Desculpa. Nada comparado com aquele adesivo que talvez você um dia comprou e colocou no teu carro, mas agora eu sinto da parte de Deus dizer, nada comparado talvez com uma tatuagem que você se tatuou. Não. Começam as torturas e Jesus ali começa a sofrer muito mais. Por quê, pastora? Pergunta aí, por quê? Porque ele viu. Deus viu o nosso lado ruim. Deus viu que não conseguimos bloquear os nossos pensamentos nos pecados. Quantos conseguem entender isso? Deus viu que não podemos afirmar que andaremos 24 horas sem sentimentos ruins. Deus viu que temos dificuldade em perdoar. Deus viu
que por mais que estamos na presença de Deus e queremos fazer o bem, assim como Paulo descreveu, eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. Deus não viu só sua roupinha, Deus não viu só o que eu quero aparecer, a minha aparência, não, Deus viu o meu lado de dentro. Deus viu o nosso interior. Oh, aleluia, você pode glorificar a Deus por isso, por favor, porque se não fosse isso, você estava ainda dividindo carneiro ao meio, pedindo misericórdias a Deus para ser perdoado todo dia oferecendo um sacrifício, mas você não precisa fazer isso, por quê? Porque Jesus suportou por mim e por você, Ele sabia, Ele te conhece, Ele te conhecia. Aleluia. Deus como Deus, Jesus sendo Jesus, poderia conter o braço de um soldado para não ser chicoteado como foi, mas Ele não fez. Aquele que andou sobre as águas, aquele que curou leproso, aquele que curou paralítico, Ele poderia ter calado a boca do soldado que o cuspia. Ele poderia ter secado por dentro ao ponto de não ter líquido, saliva. Mas Ele não fez. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Você pode entrar, oh meu Deus, nesse sentimento. Você pode amá-lo um pouco mais, ame um pouco mais, ame um pouco. Você pode sentir, você está sentindo alguma coisa, pelo amor de Deus. Um Deus tão grande que se limitou no corpo de um homem, mas mesmo limitado no corpo de um homem, Ele tinha todo o poder, e agora Ele tinha que se segurar. Para quê? Para não parar a mão de quem chicoteava. Que chicote é esse, pastora? Um chicote, gente, que nas pontas era uma bola de aço, bola de ferro, que tinham várias pontas, que tinham pedaços de ossos, e o intuito não era só bater nas costas, mas era arrancar e dilacerar os músculos. Diga para quem está do teu lado mais uma vez, foi por você. 39 chicoteadas. 39 chicoteadas. Pastora, me explica mais sobre esse sentimento ruim que ele viu. Será que ele viu mesmo? Viu. Porque deixa eu te dizer, os soldados, eles foram mandados, Pastor Vitor, os soldados, a ordem que eles receberam foi: leve Jesus para o lugar de crucificação e o castigue com as chicotadas que eram permitidas naquela cultura. Cuspir em Jesus não estava na programação. Isso aqui revela a maldade do coração. Os soldados cuspiram porque queriam humilhar mais do que foi uma ordem. Eles queriam levar Jesus ao extremo. Esse cuspe aqui, esse ato de cuspir, revela a maldade do coração. Mateus capítulo 27, você pode conferir, eu não tenho tempo para abrir. Com as costas machucadas, dilaceradas e os músculos dilacerados. Deram a cruz para ele carregar. A cruz inteira? Não, desculpa, o quadro da vovó foi mentira para você. Deram um patíbulo, que era somente essa parte da cruz. Uma parte. Suficientemente pesada, até porque não foi preparada para ele, mas para Barrabás, que era muito maior que ele. Deram um patíbulo para que ele carregasse, porque a outra parte da cruz já ficava posta no lugar da crucificação. O que leva o sofrimento ainda maior, porque quando coloca Jesus, o impacto é muito maior com as feridas. Ele poderia
ter tirado isso das costas, ter mandado para longe. Mas ele não fez. Só para cumprir o que fora dito. Eu vou repetir. Ele não fez só para cumprir a sua palavra. Agora eu te pergunto, o que Deus falou que cumpriria na sua vida e ainda não cumpriu? Ele é colocado ali, mas antes disso eu não posso pular para Maria Madalena sem dizer que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E os soldados estavam fazendo o quê? Chicoteando, cuspindo. Só que eu preciso abrir em um texto. Esse eu preciso do teu tempo. Em Mateus capítulo 27, versículo 30, para dizer: e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Aonde, gente? Que já tinha o que, gente? A coroa de espinhos. Esses soldados cuspiam. E se isso é a maldade do coração da gente, diga da gente. Por que da gente? Pastor, eu não estou cuspindo em Jesus não. Sim. Só que eu preciso abrir no texto em Mateus 25, versículo 40, para dizer assim, olha o que está escrito. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. O que é isso, pastor? Eu não entendi. Eu vou explicar. A maneira com que você trata o seu irmão. A maneira com que nós tratamos os nossos irmãos. Nós tratamos a Jesus. A pergunta é, por favor, me ajuda a ministrar. Olhe para quem está do teu lado. Pergunta para ele, você já cuspiu em alguém? Não estou falando de forma literal. Mas se isso é a maldade do coração dos soldados, e isso quer dizer que os soldados queriam humilhar, em alguma etapa da sua vida você já tentou humilhar alguém? Passar por cima de alguém, um ar de superioridade, não, eu sou melhor, não, eu não aceito essa fala, não, eu estou aqui. Já fez alguém se sentir mal, menor, pequeno? Aquilo que você fizer aos teus irmãos, você está fazendo comigo. Diga comigo, somos pecadores. Ele poderia resistir, mas não fez nada, e uma coroa de espinhos está nele. E aí, se você for abrir em Gênesis capítulo 3, você vai ver que espinho é a consequência do pecado. Porque quando Adão e Eva pecou, a palavra diz que Deus está dizendo que eles precisavam lidar com espinhos e ervas amargas. Sabe qual é a origem do espinho? É a consequência do pecado de Adão. Então sabe o que significa espinho? Aqui. Espinho aponta para a consequência do pecado. Culpa, medo, desânimo, ansiedade. Ele sentiu por mim e por você. O texto disse que os soldados batiam na cabeça de Jesus. Aí você pode ir na sua roseira do quintal e achar que o espinho era da roseira do quintal. Por favor, não é. Dá um Google aí e coloca Spine Christi. Espinheira de Cristo. Que era a origem do espinho que tinha naquela época, diz a arqueologia bíblica e a história bíblica. Um tipo de espinho que dava para você, porque era maleável de galho. Então dava para você fazer várias voltas. É esse espinho que parece um prego nosso. E os soldados batiam na cabeça de Jesus. Ele poderia ter tirado aquela coroa. Ele poderia ter parado a mão de soldado. Mas ele resistiu só para cumprir
o que fora dito. Parou aí, pastora? Eu vou correr porque eu preciso correr, mas eu preciso te dizer que Pilatos ainda manda escrever uma placa para colocar na cruz. Que placa é essa? Dizendo Rei dos Judeus. Para quê? Para humilhá-lo. Para dizer, olha aí o rei de vocês, aonde está. Só que o texto disse que essa placa estava em várias línguas, aramaico, judaico. E se estava em várias línguas, era para quê, gente? Era para que muitas pessoas que estavam ali entendessem o que estava escrito. A multidão precisava entender, e aqueles que estavam ali precisavam entender. Só que deixa eu te dizer, não tinha muita gente ali não. Ali existiam poucos, os discípulos já não estavam. A multidão que estava lá, né, aclamando, que alguns dizem com os galinhos, aclamando, não estava mais lá. Quem estava lá eram alguns. Maria Madalena, Maria, mãe de Clopas. Mas quem? José de Arimateia. Nicodemos também estava. Poucos estavam ali. Só que eu preciso te lembrar que existiam 2 ladrões ali também. E os 2 ladrões estavam olhando para essa placa. Só que ele lê, entende e escolhe. E diz assim, Rei dos Judeus, se tu és rei, tira a gente daqui. Zomba de Jesus. Na zombaria dele, ele escolheu zombar. Ponto. Agora o outro, quando olha e lê, ele olha para Jesus e diz assim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Oh, aleluia! Diga comigo, escolhas. Eu tenho a minha, você tem a sua. Você pode permanecer zombando, dizendo que doida, grita pra caramba. Ela grita muito, me incomoda. Você pode permanecer sem querer entender a mensagem. Você pode permanecer do jeito que você está, entrar e sair da igreja. Mas tem gente aqui. Tem gente aqui que está lendo, entendendo e escolhendo. E não é porque o Espírito Santo está tocando, não. É porque decidiu entender e escolher. Decidiu entender e escolher. Ele é o meu rei. Ele é o meu rei. Ele é o meu rei. Eu quero a salvação. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ser salvo. Ai, o Senhor, eu confesso o Senhor como meu único salvador a partir de hoje. Tem gente já escolhendo. Tem gente já escolhendo. E é por causa disso que ele não resistiu. Aleluia. Relógio para, por favor. Último dado. Como se não nos bastasse. Agora, a cultura judaica dizia, por que a crucificação? A crucifixão, ele era o jeito, o método mais demorado de morrer. Eles ficavam muitos dias ali. Só que era sabache, era quase o sabache, era quase sábado. E aí por isso que você vai nos evangelhos e diz e olha a preocupação, né? É quase sabache, a gente precisa resolver. Por quê? Porque eles não queriam uma figura lá crucificada no sabache, no sábado. Porque o sábado era santificado. Então o que eles vão fazer? Eles vão quebrar as pernas dos ladrões. Para quê? Para acelerar a morte. Mas quando chega a vez de Jesus, Jesus já morreu ali. Só que antes disso, alguém, quando ele diz tenho sede, está aqui comigo, igreja? Quando ele diz tenho sede, alguém vai pegar, né, um instrumento que tinha uma ponta de esponja, a ponta era de esponja, mergulhar no vinagre e colocar na boca de Jesus. Quando ele sente, aí os evangelhos, um diz que tomou, o outro diz que não tomou. Aí você diz assim, ué, mas que confusão é essa, né? Mateus diz uma coisa, Lucas diz uma coisa, João diz outra coisa. Não, não é confusão nenhuma. É porque um informa um dado e o outro. Juntando isso tudo, monta-se o quebra-cabeça. Isso é exegese bíblica. Volto para o texto.
Quando ele vai colocar o vinagre na boca de Jesus, aí sim, depois disso, Jesus diz, está consumado. Agora, por que vinagre? Por quê? Aí você pode pensar o que eu sempre pensei a minha vida inteira, sem profundidade bíblica. O quê? Mais um ato de humilhação. Mas por quê? Se você der um Google, você vai colocar banheiro romano público. E aí você vai ver o quadro, a foto. Eu tinha em casa, eu poderia trazer para colocar aqui. A foto de um banheiro público romano. Como era? O banheiro público romano não era privativo, ele era comunitário. São várias pessoas que usavam. Como usavam? Existiam os lugares, né? Os buracos para serem usados um do lado do outro. E à frente uma canaleta de água. E logo à frente uma bacia de água e outra bacia de vinagre. Que vinagre era esse? Era aquele que eu uso na cozinha? Não, era um vinho velho, um vinho que não dava para usar mais, que virava um vinagre. O que dizia o povo? Dizia que isso esterilizava. E ali naquele banheiro público tinha esse instrumento de esponja. Por quê? Porque eles passavam na água e se limpavam, porque na época não tinha papel higiênico. Se apluma na cadeira porque você escorregou agora. Ele poderia ter resistido por mim e por você. E aí, depois de passar na água e se limpar, eles passavam no vinho envelhecido, que era o vinagre, para quê? Para esterilizar, para que outra pessoa usasse o mesmo instrumento. Então, é essa esponja que eles vão colocar na boca de Jesus. O que eles estão dizendo com isso, gente? Só que quando Jesus, ele sente, é claro que para sentir o que é, você precisa tomar. É por isso que se for em João está dizendo tomou, mas Mateus está dizendo que ele não tomou, que ele cuspiu. Porque primeiro ele sente. João vai ver um dado, Mateus vai ver outro, Lucas vai ver outro. E aquilo ele escreve e a gente monta aqui. Mateus, João diz que ele sentiu. Ele quando sentiu, mas Mateus ele vê o que está a seguinte, ele cospe. Por quê? Porque ele não poderia ter nada que esterilizasse o corpo dele. Porque o corpo dele tinha que estar em total sofrimento por mim e por você. Se isso move o teu coração nessa noite, empurra alguém do teu lado e diga para ele, foi por você. Agora diga para ele, dá para você amá-lo um pouco mais? Quantos amam a Jesus? Quantos amam a Jesus? Quantos amam a Jesus? Quantos podem adorar a Ele diferente? Se eu voltar no primeiro louvor agora, como que você adora? Se eu voltar no primeiro louvor agora, como que você adora? Sexta-feira não é santa, Jesus morreu. Sexta-feira da preparação. Sábado, que dizem ser do silêncio, mas não é só silêncio, é ação também. Porque José de Arimateia e Nicodemos agiu. Agiu fazendo o quê? Pedindo a Pilatos o corpo de Jesus. Domingo, ressuscitou. Domingo ressuscitou. Oh, aleluia! Só que ali, agora eu entro no texto e tenho 10 minutos. Maria Madalena, diga comigo, Maria! Ah, Maria! Maria entende que esse é o dia de agir. Oh, eu vou repetir para quem está ligado. Esse é o dia de agir. Esse é o dia de agir. Esse é o dia. Cheguei. Isso mesmo, adora. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João está dizendo isso, mas Mateus está dizendo que ela se preocupa com uma coisa. Pergunta aí o quê? Quem removerá a pedra? Quem removerá a pedra? Por quê? Porque o túmulo está selado com o selo de Roma. Havia um selo ali de Roma. Só que eu preciso dizer para Maria nessa noite, calma, Maria. Não sei se tem alguma Maria aqui. Quem é Maria? Maria é quem, pastora? É aquela mulher que eu ouvi falar, era aquela prostituta? Não, Maria nunca foi prostituta. Isso começou com um padre chamado Gregório Magno.
que quis dizer que ela era prostituta. Por quê? Porque isso aí já é outra coisa, não tem tempo para falar disso. Porque Maria Madalena estava crescendo a notoriedade dela. E não era Maria, mãe de Jesus, que estava ali esperando Jesus. Mas era Maria Madalena. Então, para tirar a visão de Maria Madalena, essa foi a tese, a homilia que foi dita. E a partir de então, criou-se isso. Mas ela não. Ela era uma mulher com muitos problemas emocionais. Era uma mulher que precisava de ser liberta. E o texto vai dizer que ela foi liberta de 7 demônios. Ou seja, ela já teve um encontro com Jesus. Aí a gente vai no texto que quando Jesus nos liberta uma vez, mas que você se desvia da vontade de Jesus, né? Voltam mais 7. Essa mulher precisava ter um encontro com Jesus, ela precisava buscar a Jesus, ela sabia disso. E ela teve. Uma mulher sem filhos, uma mulher solteira, ou seja, não tinha notoriedade social nenhuma nessa cultura, gente. A gente precisa ligar a cultura da época para entender o que está escrito aqui. Agora o túmulo está selado. Só que eu preciso dizer, calma, Maria. Calma, Maria. Diga comigo, calma, Maria. Porque o túmulo de Lázaro, como eu lembro, o de Lázaro não estava selado. E aí alguém retirou a pedra. Só que o túmulo de Jesus está selado. Ninguém pode retirar a pedra. Ou seja, obstáculo natural o homem abre. Mas eu preciso entender que tem coisa que não é na força, mas é no sobrenatural. Está selado por Roma. Ah, meu Deus. Mas Deus desce para resolver. Vem louvor, vem louvor, vem louvor. Ah, Deus desce para resolver. Vou repetir. Deus desce para resolver. O que é isso? Autoridade. 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 Eu vou repetir. Autoridade. Autoridade de Jesus. Autoridade de Deus é muito superior à autoridade do homem. Tá, pastora? Mas eu sei que nós não podemos desobedecer às autoridades da terra. Então Roma era uma autoridade da terra, mas quem disse que foi desobediência? Nunca foi desobediência. Prova, pastora, provo. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Adora a Deus, porque túmulo é para morto, mas Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha ressuscitado. Então peraí, não tem morto? Então os anjos podem retirar a pedra e se sentar em cima e dizer: quem manda agora sou eu. 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 Levanta a tua mão, porque no teu natural você evade, no teu natural você faz, mas no sobrenatural Deus age. Deus age, Ele retira a pedra, Ele ressuscita, Ele cura, Ele liberta, Ele faz. Ele faz. Vou terminar com você de pé. Segura aí que eu não terminei ainda não. Oh. Adora, 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 adora. Adora, adora, adora. Agora, não se preocupe com a pedra. Não ore para a pedra sair. Ore para ressuscitar. Porque se for, se Deus agir, se a coisa, ainda que eu não esteja vendo, estiver recebendo o agir de Deus, eu não preciso me preocupar com aquilo que eu vejo. Maria, não se desespera. Quem removerá a pedra? Jesus. Oh, aleluia, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Os anjos estão trabalhando. Jesus ressuscitou. Os anjos estão trabalhando. Oh, só quem tem sobrenatural para Deus fazer. Só quem tem sobrenatural. Só quem tem sobrenatural entende nessa noite que Ele morreu por mim e por você. Jesus ressuscitou. E o sobrenatural
sobrenatural já está acontecendo. Maria, por que choras? Vimos aqui na representação. Maria, por que choras? Por que choras? Volta, fala lá para os discípulos que eu ressuscitei. Ela volta. Uns creram, mas não creram. É necessário ele voltar. E diz o texto que ele apareceu. Quem viu a primeira aparição de Jesus? Maria Madalena. Por quê? Porque ela foi buscar. Porque ela foi e acreditou que ele ia ressuscitar? Não, ela não acreditou. Ela teve dúvida. Mas ela mesmo assim foi buscar. Eu não sei o que ainda não aconteceu na tua vida, mas mesmo na dúvida, vai buscar. Ainda não está do jeito que eu achava que tinha que ser, mas tu está aqui buscando. E sabe por que ela buscou? Só por gratidão. Porque foi Jesus que a libertou. Foi Jesus que libertou. É por gratidão que Maria Madalena ainda está. O cenário não é favorável, mas por gratidão ela busca. Por que ela chora? Porque ela deseja buscar. A opressão política, a ameaça romana ainda existe, mas ela chora. Ela chora. Por quê? Porque ela quer encontrar. Não se conforme em entrar em um culto e não sentir a presença de Deus. Se você veio buscar e não chorar como Maria Madalena chorou quando viu que Jesus não estava, alguma coisa de errado está. Chore, busque, clame até que o Senhor venha, até Jesus voltar. Final do livro de João, eu preciso caminhar para o final por conta da hora. Vai dizer exatamente isso. Os discípulos estão perguntando muita coisa, mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu quero dizer para você que Jesus ressuscita, fica por 40 dias ressuscitado, ainda visitando os discípulos e fazendo algumas coisas que deveria fazer até depois subir aos céus. E depois de subir aos céus, existem milagres e prodígios que continuam fazendo. Pastora, será? Eu sou um. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Oh, aleluia. Isso tudo que você ouviu só vai ser um dado histórico, teológico ou um dado histórico, teológico ou arqueológico, se você quiser. Se você quiser, você vai ficar aí com todas as informações que você não tinha. Agora, se você quiser buscar, ser salvo, se entregar, eu não preciso dizer mais nada, irmãos. O altar já está disponível para você. Que diz assim: hoje eu decido buscar Jesus mais do que eu já busquei até hoje. Hoje eu decido buscar Jesus até Jesus voltar. Eu mudo a minha vida. Eu mudo a minha história. Oh, aleluia, isso. Porque eu reconheço que esse sofrimento todo não foi em vão. O primeiro já está aqui, o segundo também. Quem é o terceiro? Quem é o terceiro nesse domingo de Páscoa? Oh! Perde tempo não, isso. Perde tempo não. Oh, aleluia. A salvação aconteceu
isso, alguns escolhem ler e não fazer nada com o que está lendo. Outros escolhem ler e entender e dizer: Ele é o meu rei. Oh, se o Senhor rasgar os